SOI e coordenação pedagógica abordando saúde mental infantil, parte 2. Por que conversar sobre a saúde mental infantil? Olá pessoal, sou eu, Eduarda, psicóloga clínica, psicanalista em formação, e eu voltei para a gente seguir conversando sobre o assunto da saúde mental infantil, e dessa vez pensando sobre uma pergunta que aparece bastante lá no consultório. Será que meu filho precisa mesmo de terapia, de uma intervenção profissional, de um acompanhamento ali mais específico? Ou será que ele só está passando pelas questões da vida mesmo, se ele está vivendo as fases da infância e se desenvolvendo? Antes de tudo, é muito importante dizer que cada caso é um caso, né? Então, se você já está muito preocupado, tem um tempo com seu filho, estranhando ali algum tipo de comportamento, algum tipo de conduta, assim, de reação que ele tem, é importante que você procure. Tem espaços aqui no DF que oferecem um atendimento mais acessível para as crianças, tanto em universidades quanto em pontos da rede pública. E isso eu posso até, inclusive, ajudar vocês a encontrar um espaço, né, que atenda o seu filho, que possa avaliar isso junto com vocês. Então, cada caso é um caso. Eu vou estar trazendo aqui algumas ideias mais gerais que, para quem está mais em dúvida, que pode ajudar a pensar, tá bom? Eu achei interessante começar contando para vocês que eu trabalho com um conceito ampliado de saúde, que também é um conceito que está na base ali de todas as políticas do SUS. Mas o que é isso? O que é o conceito ampliado de saúde? É um jeito de pensar a saúde como um processo dinâmico, mais complexo, e que tem muito a ver com a possibilidade de acessar recursos numa rede de cuidados que possam contribuir para que a pessoa ou um grupo de pessoas tenha algum bem-estar mínimo, né? E um bem-estar que tem a ver com a saúde mental, tem a ver com a saúde física, com a saúde social. Isso quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que está podendo cuidar da própria saúde não é alguém que nunca vai ficar doente. Então, saúde não é a ausência de doenças. Uma pessoa que está podendo cuidar da saúde, que está tendo acesso ali aos direitos básicos de alimentação, de moradia, de acesso ao lazer, que alimenta a alma, né, e não só o corpo, que essa pessoa ela nunca vai ter uma gripe, por exemplo. Ela vai ter sim uma gripe, mas ela vai poder acionar pontos da sua rede que vão ajudar ela a atravessar essa gripe. Né? Ou então, se ela tiver uma condição crônica, por exemplo, a diabetes, que ela vai poder cuidar ao longo do tempo e manter algum nível de bem-estar. E isso ajuda a gente a pensar que uma criança que está tendo uma possibilidade de cuidar da própria saúde não é uma criança que vai estar sempre tranquila, né? Que nunca vai ter um conflito, que nunca vai ter um momento de crise, assim, que ela quer só explodir tudo e que ela berra, que ela chora, que ela não reage bem, né? Algum tipo de frustração, ou que ela todos os dias está super interessada na aula, né? Que ela nunca dá trabalho, que ela está sempre ali, né? Tranquila, zen. Então, não é esse o modelo aí da criança saudável que a gente vai estar pensando hoje, tá? O que a gente vai olhar é como é que essa criança está podendo se organizar quando ela tem esses momentos de dificuldade. Né? Então, o que acontece no momento da crise, o que acontece depois, como que é a recorrência dessa crise, se está sendo muito frequente, se está sendo mais ou menos. O cérebro das crianças e o repertório emocional delas ainda está em desenvolvimento, está em construção. Então tem muita coisa que inclusive parece de vez em quando uma má vontade, né, uma teimosia, mas é de fato uma dificuldade de compreender, de assimilar e de operacionalizar, né, usar essa informação para alguma coisa. Então a gente está falando aí de um cérebro que está se constituindo. O que isso quer dizer? Que a criança vai precisar de bastante ajuda dos adultos que estão ao redor dela para começar a entender o que é que elas estão sentindo e o que elas podem fazer com isso. Né? O adulto, ao longo da vida, vai desenvolvendo algumas estratégias, né? Cheguei muito cansado do trabalho, estou super chateado, tive um conflito horrível lá com meu chefe. Então vou fazer o quê? Vou marcar ali um futebol no final de semana com os meus amigos, um churrasco. Ou então agora eu vou tomar um banho quentinho, eu vou comer uma comida que eu gosto bastante, vou assistir ali, né, um programa de TV que me deixa mais tranquilo, que não me faz pensar tanto, né? Vou ligar para alguém para conversar sobre o que eu passei, vou dizer ali, né, dos meus sentimentos, vou tentar receber algum tipo de conselho, vou marcar uma consulta, né, de uma psicóloga, estou precisando. Então a gente vai mapeando
A partir das experiências que a gente tem ao longo da vida, a gente vai mapeando jeitos de lidar com as nossas emoções. Então, primeiro, a gente tem esse momento de perceber, não estou bem, e depois temos um momento de fazer algo que possa nos ajudar a atravessar aquilo. Para que eu estou falando tudo isso? Para dizer que, se a criança que você acompanha, ela tem momentos de rompantes, que ela fica descontrolada, tomada ali pelas emoções, isso não necessariamente quer dizer que ela está precisando de algum tipo de atenção específica, de um acompanhamento. Mas, o que a gente precisa ficar muito atento, o que é importante de observar? Qual a frequência desses momentos em que ela fica tomada por essa vida emocional? Qual que é a duração das crises que ela tem, né? Dos estados de tristeza, dos estados de maior raiva, dos estados mais ansiosos, e se isso já está trazendo algum tipo de prejuízo para a vida, especialmente para a vida social, mas para a vida dela no geral. Essa carga emocional que não está podendo ser cuidada, elaborada, compreendida, ela pode tanto prejudicar essas questões como a socialização, né, e o brincar, que é extremamente importante para a criança, mas também pode estar trazendo prejuízos para as funções mais básicas, o que costuma preocupar bastante os pais, né, e é um ponto que a gente observa, assim, que a gente avalia. A criança está podendo comer bem, ela está aceitando assim uma certa variedade de alimentos ou está extremamente restrito, ela come bem pouquinho, ou ela come só determinados tipos de alimento com determinadas texturas. A criança está conseguindo ir ao banheiro com uma certa regularidade, né, fazer o cocô dela, desfraldar, fazer o xixi, tudo que precisa, ou ela segura muito, ou então ela faz muito xixi na cama com uma frequência muito alta, né, porque de vez em quando pode acontecer, mas está muito frequente. E à noite, será que ela está conseguindo dormir? Será que ela está tendo muito pesadelo, acordando sempre, angustiada com alguma coisa? Isso tudo é bastante importante, são alguns sinais que a gente pode observar de que talvez a criança possa estar num sofrimento que ela não está conseguindo compreender e nem atravessar. Outro ponto que ajuda a gente a perceber se é hora de pedir ajuda ou não tem a ver com isso de que as crianças vão mesmo precisar muito dos adultos ao redor para conseguir começar a entender as emoções e lidar com elas. Então, cabe a pergunta: como é que está sendo para você, pai, mãe, tio, tia, avó, avô, lidar com as emoções da criança que você acompanha? Será que isso te toca num lugar muito profundo, que às vezes quando a criança entra em crise, você entra junto? Não, então você está percebendo que a criança não está bem, mas conversar sobre isso com ela, tentar se conectar ali afetivamente, abrir um espaço de diálogo parece quase impossível, dá um nervoso assim imenso só de pensar. Essas dificuldades são muito comuns, elas não precisam ser motivo de vergonha e nem motivo para você receber julgamento moral das outras pessoas, né? Muito pelo contrário, elas são bastante compreensíveis, porque as outras gerações tiveram menos ainda oportunidade de cuidar da própria saúde mental e cuidar da sua vida emocional. Então é comum que surja mesmo dificuldade ali quando você tenta cuidar das emoções, né, da vida emocional do seu filho ou da criança que você acompanha. Então, se é esse o caso, não tenha medo de procurar ajuda. Quando um psicólogo acompanha uma criança, a ideia é trabalhar também com a família, apoiando aquela família, ajudando a entender o que é que acontece com aquelas relações, por que é tão difícil, né? E encontrando formas juntos, pensando coletivamente, né? Outros jeitos de lidar com as emoções das crianças, outros jeitos de se organizar. Essas são as ideias que eu pensei em trazer para vocês hoje, e é claro que o assunto é muito mais vasto que isso, dá para a gente refletir aí sobre muito mais pontos da vida emocional de uma criança, da saúde mental infantil, mas, em linhas gerais, esses pontos já ajudam a gente a perceber os sinais mais flagrantes de que talvez a criança que você acompanha possa estar vivendo um sofrimento psíquico mais intenso, tá bom? E aí, na próxima, a gente se encontra para conversar sobre o que fazer, né? Escutei aqui tudo isso que você contou, Eduarda. Fiquei preocupada, né? Fiquei pensando aqui em algumas coisas que eu percebo no meu filho, ou, né, no meu sobrinho, no meu neto. E agora? O que eu faço com isso? Na próxima, conto pra vocês, tá bom? Tchau, tchau. Olá, pessoal, sou eu de novo, Eduarda, psicóloga formada pela UNB, psicanalista em formação. E agora que vocês assistiram os outros dois vídeos, podem estar se perguntando ou ter chegado de fato à conclusão de que sim, a criança que você acompanha está precisando de uma ajuda. E agora?
né? É isso que a gente vai pensar no vídeo de hoje. O que pode ser feito? Vou fazer aqui um pequeno panorama das opções que a gente tem no DF, de instituições e espaços que vocês podem procurar para tentar conseguir um tratamento psicológico para o filho de vocês ou para a criança que acompanha. Na rede de saúde pública, no SUS, nós temos algumas opções de serviços que atendem crianças e adolescentes. O principal serviço é o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil. Lá eles atendem crianças de todas as idades e adolescentes até os 17 anos. Aqui no DF nós temos unidades na Asa Norte, em Taguatinga, no Recanto das Emas e em Sobradinho. O CAPS é um serviço de portas abertas. Então, na maioria dos dias da semana, dos períodos, vocês podem chegar e já serem acolhidos e atendidos, pelo menos para fazer um cadastro ou uma aproximação com o serviço. Isso varia de cada unidade, tem alguns dias em que eles não estão disponíveis para fazer esse acolhimento, mas é importante que você busque se informar visitando mesmo o CAPS ou tentando fazer uma ligação. O CAPS acompanha principalmente casos mais graves e casos que estão numa situação emergencial. Então, se você entendeu que esse é o caso do seu filho, é o melhor lugar que você pode procurar na rede pública. Mesmo que eles não consigam já iniciar o tratamento da criança imediatamente, com atendimentos individuais ou então em grupo, eles vão poder instruir a família, explicar como é que faz para acessar, né, de forma mais eficiente, mais rápida, algum serviço que possa fornecer essa ajuda. Agora, se o caso não for urgente, você pode tentar procurar um outro serviço, que é o COMP, o Centro de Orientação Médico-Psicopedagógica. Esse serviço é acessado pela via da UBS, do postinho de saúde. Você procura o posto da sua região, explica a situação para a equipe e então eles vão fazer um encaminhamento para que você entre na fila para esperar a vaga de atendimento no COMP. O mesmo serve para o Adolescentro, que atende adolescentes entre 12 e 18 anos. No entanto, é uma realidade que esses serviços estão bastante sobrecarregados, em especial depois da pandemia, como eu expliquei para vocês, a demanda está bastante alta e as filas estão extensas. Então, é difícil conseguir mesmo esses atendimentos. Eu recomendo que vocês tentem, se for o caso de não conseguir acessar nenhum outro tipo de serviço, de não ter condições financeiras para isso, é importante que seja feita essa tentativa. Por mais que esses serviços estejam bastante lotados e ameaçados e recebam cada vez menos recursos, infelizmente essa é a realidade que a gente tem no DF, são serviços pelos quais vale a pena lutar, porque as equipes trabalham de uma forma multidisciplinar. Então a criança, quando ela acessa esse serviço, ela não só vai ser cuidada por um psicólogo, mas também por uma rede de profissionais de outras especialidades que vão poder ter um olhar bastante completo em relação à criança, oferecendo um cuidado bem mais humanizado, um cuidado muito especial. Se a criança tem plano de saúde, você pode tentar encontrar uma clínica que trabalhe com convênios. Existem diversas aqui em Brasília e é bem possível que você encontre algo perto de você. Já no caso de não ter convênio, não estar conseguindo acessar a rede de saúde pública do SUS, nós temos algumas outras opções de instituições que oferecem tratamentos a um custo mais acessível, intermediário ou então gratuito. Esses espaços são principalmente clínicas escola, tanto de universidades quanto de associações que oferecem cursos de especialização para psicólogos já formados. Então, aqui no DF, a gente tem o CEUB, oferecendo atendimentos para crianças a partir de 4 anos. O valor é de R$ 40 mensais, e isso na Asa Sul. Temos também a UNB, que oferece atendimento, e esses atendimentos também envolvem uma certa fila de espera, você precisa se cadastrar e aguardar um tempo, mas são serviços também qualificados. E temos também a Unip, que atende crianças a partir de 4 anos gratuitamente. Temos o Instituto de Gestalt Terapia de Brasília, que atende na Asa Norte crianças a partir dos 10 anos, R$ 70 por sessão. Temos o Centro de Estudo de Atendimento da Família, que atende na Asa Sul, crianças a partir de 3 anos. Temos o Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento, que atende principalmente crianças de escola pública, R$ 35 por sessão. E temos também o Ananquê, que é uma clínica de psicologia aqui na Asa Norte, que atende principalmente pela psicanálise, todas as idades, R$ 70 por sessão na clínica social.
Agora, para quem está numa situação financeira tranquila e acha que consegue arcar com os custos de um tratamento psicológico no particular, eu recomendo muitíssimo, porque é uma oportunidade de que o seu filho ou a criança que você acompanha tenha aí um tratamento mais contínuo e constante. E isso porque nessas clínicas, tanto de convênio quanto nas clínicas escola, a gente tem uma rotatividade natural de profissionais. Então, é possível que tenha aí algumas descontinuidades, algumas quebras. Se você tem essa oportunidade, busque um psicólogo da rede particular. Isso eu posso oferecer aí vários colegas, indicações, contatos. Basta me acionar no número de telefone. Pronto, terminei de contar para vocês desse pequeno panorama, fiz toda essa lista mesmo. Imagino até que tenha ficado um pouco chato aqui no vídeo. Eu vou mandar um arquivo também contendo essas opções, alguns contatos que vocês podem acionar, mas eu fiz questão de trazer mesmo todas essas opções para mostrar para vocês que sim, a gente tem essa possibilidade de acessar a saúde mental no DF e que não é necessariamente fácil, mas é importante que você comece a se movimentar. Se você entendeu que a criança que você acompanha, seu filho e tal, está precisando mesmo de ajuda, tente buscar essa ajuda, né? Pode ir entrando em contato com profissionais, com instituições, que vocês vão conseguir achar, assim, algum espaço de cuidado. Outra coisa bastante importante nesse processo é que você possa ir conversando com a criança em questão sobre isso que você começou a perceber como uma necessidade de que vocês busquem ajuda, não só para ele, né, ou para ela, mas para a família. Como eu contei no segundo vídeo, o atendimento de uma criança sempre envolve a família. Então, ir começando a conversar, né, ir fazendo ali algumas perguntas do que ele está achando dessas situações, né, desses problemas, dessas dificuldades e percebendo, inclusive, que a resposta talvez não venha ali numa comunicação por palavras, né, uma conversa tão adulta, mas que o seu filho pode estar respondendo, né, a essas questões por meio de uma linguagem mais lúdica, né, nas brincadeiras dele, ele pode estar começando a dar alguns sinais, ou então nos desenhos, né? Então é importante ficar antenado para conversar com o seu filho da maneira que ele consegue conversar. E escutando a criança ao longo desse processo vai ser muito importante. E comunicando também, explicando para ela como é que funciona essa história de terapia, né, como é que vai ser, é bastante essencial. E aí surge uma pergunta que muita gente se faz, né, de como é que é uma terapia de uma criança, né? E de adulto, mesmo quem não fez ainda pode até ter uma ideia, viu numa série ou então leu em algum lugar, né, que é basicamente sentar ali e contar da sua vida e ficar parado, né? E até de costas, às vezes nos divãs, né? Nas representações clássicas da psicanálise. Mas e a criança, ela vai ficar sentada ali na cadeira conversando alguma coisa? Às vezes sim, né? Pode acontecer. Mas na sua grande maioria, as sessões das crianças são lúdicas, né? São de brincadeiras. Isso varia de abordagem para abordagem, mas a linguagem da criança acontece ali por meio do brincar, né? Ela conhece o mundo, aprende muitas coisas brincando, coloca questões, se comunica ali daquela forma. Então, com o psicólogo vai ser assim também. Brincando, vai se cuidando ali, existe um potencial terapêutico muito grande, porque não é uma brincadeira qualquer, né? É uma brincadeira qualificada. Isso pode ser dito para as crianças, para que elas não fiquem amedrontadas ali com a ideia de começar uma terapia, de conhecer alguém estranho, né? Mas contar que ali a ideia é brincar, é cuidar dos sentimentos, né? Mas de uma forma que também pode ser legal, e que o psicólogo vai estar muito preocupado em criar um vínculo com essa criança. Então, tornar ali o espaço do consultório um lugar confortável para que ela possa ir trazendo as próprias questões da maneira dela, né? Então, esse é um tipo de explicação que ajuda bastante as crianças a sentirem ali uma confiança, ficarem interessadas inclusive nos brinquedos que vão ter no consultório, né? Isso ali muitas vezes é uma fórmula de vincular a criança no início, né? E aí assim ir construindo uma relação terapêutica tanto com a criança quanto com a família. Assim como eu falei no início, esse assunto da saúde mental infantil é bastante extenso e varia muito de caso a caso. Então, eu espero que isso aqui possa abrir um diálogo, que você, se tiver alguma dúvida, alguma questão, possa me mandar diretamente por telefone, né? O meu número vai estar vinculado aqui aos vídeos que vocês estão recebendo. Então, não se sinta acuado aí, envergonhado de me procurar. Pode mandar uma mensagem que eu vou tentando ajudar com o que eu puder, ou então direcionando as dúvidas e questões para outras pessoas que eu entenda que possam também oferecer algum suporte, ok? Então,
Por hoje é só, né? Por enquanto, por essa semana é só, mas até a próxima. Tchau, tchau. Gostaram? Que tal dar o retorno opinião para a escola? Mande sua mensagem para o WhatsApp 3201 4943.